Eu vi esses dias aqui uma matéria muito curiosa, né, onde o cidadão fala que é, ele critica uma matéria, se não me engano, no Brasil 247, ele critica uma esquerda radical que toda hora quer sair às ruas independentemente das condições políticas. Bom, se no Brasil de hoje nós formos esperar, né, que as condições políticas sejam favoráveis para sair às ruas, a gente não teria saído às ruas nem contra o golpe de 2016. As condições, não, a princípio, de cara, não eram favoráveis. O problema que se coloca aqui, e que esse cidadão que escreveu essa matéria não entende, é que é preciso modificar as condições. E para modificar as condições é preciso fazer um esforço de mobilização popular. Se nós formos esperar que as condições todas estejam dadas, aí nós não vamos fazer absolutamente nada. É importante lembrar o seguinte, quando foi colocado em marcha o golpe de 2016, a maior parte da esquerda, o PT em particular, que era o partido que estava sendo duramente golpeado pela direita, eles tinham medo de sair nas ruas por causa da opinião pública, da suposta opinião pública. Então, logicamente que todo mundo, naquele momento, se sentasse numa mesa de bar para fazer uma análise da situação política de mesa de bar, falaria que não havia condições. Nós, por exemplo, percebíamos que as condições eram difíceis, até porque a esquerda estava encurralada, mas nós saímos às ruas, pregamos cartazes, né? E isso daí serviu como estímulo para que outros setores começassem a sair à rua. Então, quer dizer, essa concepção totalmente passiva da situação política, que é assim, você tem que... É mais ou menos assim, você tem que esperar que comece a chover para você comprar um guarda-chuva. Você não pode comprar um guarda-chuva antes de começar a chover. Você não pode prever nada, né? Você só tem que fazer as coisas depois do fato consumado. Isso não é uma política séria. Já não vou dizer que não é uma política revolucionária, né? Toda política é uma política ativa. Os movimentos e as tendências, elas têm que começar em algum lugar. E as pessoas que compreendem a situação política, elas têm que ter uma atitude dinâmica no sentido de impulsionar essas tendências, mal elas se revelem, né, por uma análise mais criteriosa. Se você for esperar que as coisas aconteçam para você agir, você vai ficar sempre atrás dos acontecimentos. O que é a política de muita gente. A burguesia, por exemplo, ela não impulsiona nada, né? Se acontece alguma coisa, ela vai procurar capitalizar porque ela tem um grande aparato econômico, administrativo, etc. e tal. Mas isso daí não é uma política a favor do povo, é uma política contra o povo. Então, nós temos que dizer muito claramente que esse tipo de concepção, que é uma concepção completamente passiva, que é uma concepção de espectador diante dos acontecimentos, de pessoas que esperam que os outros façam alguma coisa para elas começarem a fazer, isso daí não tem nenhum conteúdo progressista, né? Inclusive, um obstáculo ao desenvolvimento de um movimento sério, né? Então, o problema, né, justamente, se o primeiro problema, né, da política atual é combater de maneira intransigente a frente ampla como sendo uma armadilha para toda a luta democrática e para toda a luta do povo, o segundo problema é não ter uma política passiva e impulsionar a mobilização popular contra o Bolsonaro. Se as forças políticas, né, que passaram o ano de 1919 sentadas em cima do próprio rabo lá, esperando, sabe-se lá Deus o quê, que acontecesse para eles serem a favor do fora Bolsonaro, tivessem feito uma mobilização, nós não estaríamos na situação atual, né, onde a luta contra o Bolsonaro inicia-se
no momento mais complicado, que é o momento da pandemia, né? Também para avaliação das condições, isso daí é um fracasso total, né? Porque se as condições são essas, a pandemia, a dificuldade de mobilizar o povo e tudo mais, então não dá para entender mais nada e é tudo uma grande loucura.